O Brasil, como qualquer país, tem uma série de honrarias que são dadas àquelas pessoas que se destacam, sabe? Aquelas pessoas que fazem do país melhor. Temos a Ordem do Rio Branco para aqueles que se destacam em tornar melhores as relações do Brasil com outros países. A Medalha de Mérito Oswaldo Cruz para quem trabalha para que a saúde dos brasileiros melhore. Temos a Ordem do Mérito Cultural. Cada honraria dessas, ela tem vários graus. Essa, por exemplo, do Mérito Cultural, que foi distribuída pelo presidente Lula na segunda-feira, tem o nível de Cavaleiro do Mérito Cultural, de Comendador do Mérito Cultural e a medalha de ouro nesse pódio, a Gran Cruz do Mérito Cultural. Gregório do Viver, o ator, se tornou Cavaleiro do Mérito Cultural na segunda. O ator Lázaro Ramos também. A cantora Maria Rita. Já a professora Marilena Chauí, ela ganhou o prêmio no nível Comendador. O cineasta Silvio Tendler, a escritora Conceição Evaristo. A Gran Cruz, ela foi oferecida ao escritor Marcelo Rubens Paiva, ao diretor Walter Salles, à atriz Fernanda Torres. Caramba, os três trouxeram o Oscar, né? Ganharam também Chitãozinho e Chororó. Os caras lançaram evidências. Alceu Valença. O sociólogo Danilo Miranda, que fez do SESC o Centro da Cultura em São Paulo, recebeu em memória, como Aldir Blanc, como Bete Carvalho. E ganhou a Gran Cruz do Mérito Cultural a primeira-dama Janja Lula da Silva. Vamos lá. Janja é mais importante para a cultura brasileira do que Maria Rita, Lázaro Ramos, Silvio Tendler ou Conceição Evaristo? Ela é tão importante quanto Chitãozinho e Chororó, Alceu Valença, Aldir Blanc ou Fernanda Torres? Existe uma única pessoa que possa argumentar isso a sério, tipo, na boa? Pois é, Janja também recebeu a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz e a Ordem do Rio Branco, tá? Veja, Dona Ruth Cardoso ganhou a medalha Oswaldo Cruz. Foi por conta da ação dela na criação do programa Comunidade Solidária, que está na origem de inúmeras políticas públicas que mudaram a cara do Brasil. Coisas como o Cadastro Único, que viabiliza o Bolsa Família, nasceram da racionalização, da organização das políticas sociais feita ali pela Dona Ruth, que, de quebra, foi uma das sociólogas mais importantes do século XX no país. Mas olha, era mulher do presidente da República e dá perfeitamente para argumentar que aquela foi uma indulgência que não cabia, mesmo que ela de fato tivesse uma imensa colaboração para a saúde dos brasileiros, e teve. E aí Lula decidiu que ele podia dar para Dona Marisa Letícia a Ordem do Rio Branco. O que ela fez pela diplomacia brasileira? Sei lá. Jair Bolsonaro decidiu trocar, deu para Michele a Ordem do Rio Branco e a medalha Oswaldo Cruz. Se Dona Marisa tinha uma, se Dona Ruth tinha outra, Michele tinha que ter as duas. Aí bem, veio Lula 3 e Janja completou essa semana o Royal Straight Flush. Tem a Ordem do Rio Branco, a medalha Oswaldo Cruz, a Ordem do Mérito Cultural. As três, por que não? Vamos ser francos aqui? Na melhor das hipóteses, é coisa de República das Bananas, porque é isso, né? Essa coisa de ficar dando tudo quanto é medalha para a primeira-dama é, no fim das contas, não levar a sério qualquer uma dessas condecorações. Se Janja deu a máxima contribuição possível para a cultura, para a saúde e para a diplomacia, o que isso quer dizer, na boa, é que esses prêmios não valem nada. É só uma medalha que o presidente dá para quem ele quer. Isso diminui quem recebeu a medalha, e quem recebeu a medalha, isso não tem nada a ver com gosto pessoal, de fato deu contribuições relevantes à cultura brasileira. Na pior das hipóteses, é patrimonialismo. É o presidente da República tratar a coisa pública como sua pessoal. Ele faz o que quer, dane-se o que é melhor para o país. Alguém de esquerda, com toda franqueza, acha que pode existir uma justificativa para Janja ser oficialmente considerada alguém com qualquer relevância em diplomacia, saúde ou cultura? Gente, ela tem um diploma em Ciências Sociais e é funcionária de Furnas. Essa é a vida dela. E, na boa, essa questão das medalhas é o de menos. Hoje, o painel da Folha de São Paulo informa, vejam só, que uma pesquisa de intenção de votos encomendada por aliados do presidente Lula simulou um hipotético segundo turno presidencial entre eleitores de São Paulo reunindo a primeira-dama Janja e Michele Bolsonaro. Ambas teriam 41% dos votos. Que instituto levantou esses números?
Não sabemos. O Instituto descobriu se Janja teria chance de chegar ao segundo turno? Não. Aliás, nem poderia concorrer a não ser que Lula renunciasse antes de abril do ano que vem. De que adianta, diga-se de passagem, fazer uma pesquisa só em São Paulo? De rigorosamente nada. Essa pesquisa não serve para nada. Serve só para fazer um calorzinho e Janja sentir que tem futuro na política. Serve também numa ofensiva de comunicação que tenta convencer alguém em algum lugar que Janja não atrapalhe o governo. Janja é um desastre. E olha, não precisa ir longe. Essa é a opinião de mais de metade da direção do PT, de meio Palácio do Planalto, de quase todo mundo na esplanada dos ministérios. Só que Lula gosta de Janja, gosta muito. Foi uma companheira importante e afetuosa nos anos de prisão, uma pessoa que estava lá quando Dona Marisa morreu. Janja injeta vida em Lula. Essas coisas têm muito valor e, cara, casamento feliz, casamento com respeito, essas coisas não são triviais de encontrar, não. Mas temos um presidente que acha que o casamento dele não é assunto privado, é assunto público. Então Janja atua como diplomata, como especialista em comunicação política, como ministra de Estado. O lugar de Janja é onde ela quer. Bonito no slogan, a impessoalidade do Estado que se dane. Não é disso que a gente precisa falar. A gente precisa falar de outra coisa. O que Janja fez na China é absurdo e mostra como esse governo está completamente perdido no mundo digital. Porque não foi só o protocolo que Janja quebrou. Ao falar, ela também deu o tamanho da sua profunda ignorância a respeito de redes sociais. Ignorância já é um problema quando nós temos noção de quão ignorantes somos. Quando a gente não tem ideia, que não sabe nada de um assunto e age como se soubesse, o desastre é maior. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vem cá. Você sabe mesmo ler as notícias? Mas não é só bater o olho e replicar, é entender o que está por trás delas. Quem acompanha o Meio termina sendo referência em qualquer conversa, porque a gente entrega análise, contexto e aumenta o seu repertório. E repertório é tudo, você sabe, né? Assine o Meio para ter acesso à edição de sábado com entrevistas e reportagens especiais sobre política, história, cultura, tecnologia e comportamento, tudo escrito por múltiplos pontos de vista. O Meio Político chega às quartas na sua caixa de e-mail com as análises de Brasília e do que você precisa olhar na lupa no cenário político. E tem, claro, o nosso streaming com docs e séries que vão te fazer maratonar produções que incluem o original do Meio Democracia, uma história sem fim, também a série Elon Musk, a tomada do Twitter, O Futuro do Trabalho, Evangélicos da Fé ao Poder e muitas outras. Assina. Sabe por quê? Porque ajuda a pensar. Ajuda a construir suas próprias ideias. É só seguir o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. E esse é o ponto de partida. Antes de tudo, quer atuar no meio do palco político? Então tenha coragem de enfrentar críticas e responder no argumento. Sempre que criticada, Janja diz que é vítima de machismo. Nunca responde com contra-argumentos. Afirmou que nenhum protocolo diplomático a fará se calar. É o tipo da declaração que junta arrogância com ignorância. Protocolos diplomáticos servem para facilitar as conversas entre duas nações. É para permitir que o diálogo ocorra através de culturas às vezes muito distintas. É o tipo da coisa que a gente obedece porque é uma convenção. Serve para não ofender, serve para não gerar atrito quando negociações já são difíceis. Janja, detentora da Ordem de Rio Branco, que não tem cargo público e não foi eleita para absolutamente nada, está dizendo que se sente autorizada a representar o Brasil nos mais altos níveis da diplomacia sem prestar contas para ninguém. Alguém acha isso razoável? Porque não é. É um desastre. Arrogância com ignorância. Nós não sabemos o que ela falou ao presidente Xi Jinping, porque essa história ela tem 3 versões incompatíveis. Na primeira, ela tomou a palavra e reclamou do TikTok. O presidente chinês respondeu o óbvio: quer regular, regula. O Brasil faz o que quiser dentro do Brasil. A segunda versão é do presidente Lula. Foi ele que tratou do assunto, não Janja, e pediu para Xi Jinping alguém que ajude a montar uma regulação no Brasil. Mas tipo, jura? Pedir para um dos países que mais censuram a internet no mundo lições sobre como regular? Se Lula não sabe, tem gente dentro do Palácio do Planalto que pode sugerir agora uma regulação assim. Nós não precisamos de ajuda de uma ditadura.
Aí veio a terceira versão, né, do chanceler Mauro Vieira, que escorregou para um lado, escorregou para o outro e afirmou que não tem especialista nenhum vindo para o Brasil. Ou seja, segundo duas das versões, Lula saltou à frente e mentiu para proteger Janja. Tá certo. Diferentemente do que pensa a primeira-dama, as redes sociais não favorecem a extrema-direita. O que as redes fazem, e isso favorece também o PT, é aumentar o ódio entre grupos políticos, é acirrar as tensões, é criar dissenso. A extrema-direita ganha também, mas a esquerda não é derrotada. Os derrotados são todos os moderados, todos os dispostos a conversar, todos os que acreditam que os brasileiros são perfeitamente capazes de se entender. O problema que a esquerda tem não é com os algoritmos, é com a mensagem. Aquilo que a esquerda quer dizer não é o que os brasileiros pobres dos grandes centros urbanos querem ouvir. Quem acha que Nicolas Ferreira se dá bem porque Xi Jinping ou Mark Zuckerberg dão uma força, está se iludindo. O segredo de Pablo Marçal não é que existe um complô no Vale do Silício para permitir que ele enriqueça. Essas pessoas, muitos deles picaretas evidentes, é o caso do Pablo, né? Essas pessoas falam o que as pessoas querem ouvir. E os algoritmos estão aí para incentivar emoções fortes, raiva, ambição, ressentimento, porque isso faz com que todo mundo volte para as redes. E assim veja muita propaganda, e propaganda é o que sustenta essas empresas. Não são os chineses que vão resolver o problema das redes, somos nós brasileiros. Quando tivermos a coragem de priorizar a regulação. É Lula e não Xi Jinping que tem o poder de abrir essa conversa. Não é um papo fácil porque começa por explicar para as pessoas que o objetivo não é o controlar o que se diz nas redes, mas é discutir que critérios as redes usam para decidir que tipo de mensagem vai para milhões e quais mensagens só vão para 10. A não ser, claro, que Janja considere que o necessário mesmo é calar a direita e só deixar a esquerda falar. Aí... Nós estamos vivendo numa época em que até o jornalismo está muito fortemente ideologizado, sobretudo no meio digital. Não é à toa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. A gente fala de tudo que ajuda a gente a entender um pouco mais o Brasil e o mundo.